Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais uma oportunidade que nós temos de nós estarmos aí reunidos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito bom nós estarmos juntos mais essa manhã para falar um pouquinho da grandiosidade do nosso Deus, de tudo aquilo que Ele tem feito para a minha vida e para a tua vida, amém? Então, mais uma vez, Pastor Carlos está aí com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, desejando ao meu irmão, à minha irmã, aos meus amigos, às minhas amigas, um dia glorioso na presença do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus ele venha estar suprindo as tuas necessidades. Que o socorro que você tanto precisa, que esse Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, esteja estendendo as suas mãos potentes sobre a tua vida, sobre a vida de sua família, sobre os seus filhos e as suas filhas, sobre cada um. Que Deus esteja aí entrando com as providências necessárias sobre a tua vida. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, receber de Deus esse favor merecido na verdade, mas que nesta manhã estejamos aí com os nossos corações voltados para aquele que reina para todos sempre, amém? Que Deus esteja te abençoando aí, Deus esteja te fortalecendo, que nós possamos aí experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que esse Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, venha aí contemplar o desejo do nosso coração. Que Ele venha tirar dos olhos toda lágrima, que nós venhamos aí estar aí suprindo as nossas necessidades nesse Deus, amém? Então, que Deus te abençoe nessa manhã, amém? Eu quero trazer um texto que está aqui em Mateus capítulo 7 e quero já desejar a paz do Senhor, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando a nossa amada irmã nessa manhã em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias, glórias a Deus. Deixa eu tirar aqui o toque do celular, senão vai ficar a live inteira apitando, Já tirei aqui. Então tá. Deus abençoe, diaconisa Darcília. É muito bom também estar com a senhora nessa manhã, E os demais irmãos que têm nos acompanhado aí pela live. Eu quero ler uma passagem, que está em Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 12, Ele diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que vos faça aos homens, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. E a cada dia, amado irmão, amada irmã, que eu trago uma palavra, esta palavra ela representa algo que Deus falou comigo, assim durante a noite em sonhos, que o Espírito Santo moveu sobre a minha vida. E esta noite para amanhecer hoje eu estava sonhando que eu estava dentro de um trem e uma pessoa vizinha, conhecida minha, ela estava do meu lado sentada no trem, e a família dele também estava junto. E eles desceram uma certa estação para ir para algum lugar e eu continuei viagem. E parece que quando eles desceram, isso veio em meu sonho, que parece que tinha um plástico preto no local que eles estavam sentados, tampado, Aquele plástico preto estava tampando alguma coisa. E eu peguei aquele plástico preto e meio que dobrei ele. E nisso tinha uma carteira com dinheiro, cheio de notas de 100 e nota de 50. E na próxima parada eu desci daquele trem e aquele trem com aquela carteira de dinheiro e ainda tinha uma chave, Essa chave que a gente coloca no pescoço, com aquele cordão no pescoço. Eu desci. Eu falei, ele esqueceu a carteira dele e esqueceu também a chave da casa. Eu desci do trem e fui ao encontro dele para chegar junto com ele na casa dele para estar devolvendo, a carteira e a chave. E isso já aconteceu comigo uma vez,
Teve uma vez morava na Travessa Souza, não, Travessa Souza Andrade, não, na Rua Inharé 77. E quando eu estava indo para o meu trabalho, eu achei uma carteira de um policial, que essa carteira ela estava repleta de nota de 100. Estava assim, bastante cheia mesmo de nota de 100. E aquela carteira eu peguei e devolvi, né, àquela pessoa, mas não devolvi de manhã imediatamente, não. Olhei papelada que estava no dentro da carteira para identificar quem era. E quando eu voltei do trabalho às 5 horas da tarde, eu peguei e fui à casa dessa pessoa e procurei por ela. Ela não estava em casa. Eu falei, quando ela chegar, disse que eu quero falar com ela. E quando ele chegou em casa, ele bateu lá no meu portão e foi. E ele perguntou, não, o senhor queria falar comigo? Eu falei, sim, eu achei a tua carteira. Aí ele falou, glória a Deus, que beleza, né? Aí entreguei a carteira a ele. Aí ele olhou, dentro da carteira estava o dinheiro todo lá, nada tinha mexido na carteira. E ele ficou muito surpreso, ele ficou muito alegre. Ele falou, tá todo o dinheiro aí? Eu falei, tá, o dinheiro não é meu, o dinheiro é seu, não é meu. E ele disse assim, não acredito. Eu falei, não, pode acreditar. Mas durante aquele dia, o processo daquele dia, não pensa que foi fácil o processo daquele dia. Porque quando você chega num ambiente de trabalho, você conversa com um, com outro, e durante aquele processo, aquele dia, as pessoas que estavam do meu lado, elas falaram comigo assim, tu é muito otário, tu é o homem mais bobo que eu já vi, pega esse dinheiro aí, coloca no bolso, lança essa carteira no mato. Eu falei, o que eu quero que faça comigo é que eu quero que aconteça com outra pessoa. Porque se a outra pessoa achasse a minha carteira com um certo valor, com uma certa quantia, eu gostaria que ela devolvesse também a minha pessoa. E eu ia ficar muito satisfeito por isso. E o dia foi difícil com essa situação. E as pessoas falavam assim, me dá 100 aí e fica com o resto. Mas se eu fosse ficar com dinheiro, eu não ia dar 100, não ia dar para ninguém. Eu ia ficar com dinheiro. Mas não é da minha parte, não é da minha índole fazer tal coisa. Eu falei, a pessoa ela merece receber aquilo que é dela. Eu tenho que devolver tudo porque não pertence a mim, mas pertence a ela. Eu preciso estar devolvendo a ela. E eu queria entregar totalmente tudo na mão dela. E quando aconteceu isso, que eu devolvi a carteira com o dinheiro todo a ela, ela tirou e ela me deu uma quantia, falou, não, isso aqui é para abençoar a tua vida. Eu falei, obrigado. Mas eu não coloquei a mão em nenhum tostão daquele dinheiro que estava na carteira para tá pegando, para estar almejando fazer alguma coisa com o dinheiro daquela carteira. E nisso, dias assim, uma semana atrás, eu estava voltando de um trabalho que a minha esposa trabalhava com festa, e eu fui deixar um determinado pessoal assim na praça de Cascadura aqui no Rio de Janeiro, e eu fui multado em R$ 400 pelo guarda lá, porque eu deixei as pessoas num ponto, né? E quando veio, eu passei por uma blitz, naquela blitz eu fui multado em R$ 400. E ali estava a oportunidade de pegar aquele dinheiro daquela carteira de um policial e pagar a multa que eu sofri por um policial. Mas eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aconteceu aquilo, aconteceu, eu fui punido por tal situação, mas não é para que eu venha pagar com a mesma moeda. Eu vou devolver e vou entregar todo o dinheiro a essa pessoa. Então, esta é a palavra de Deus que vem para mim e vem para você nesta manhã. Tá aí
E em Mateus capítulo 7, né? Deixa eu falar com os meus amados irmãos aqui. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja lhe abençoando nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Gislene também, Gislene Vaz, que Deus esteja te abençoando na data desse dia, operando maravilhosamente. Meu irmão, amado irmão Carlos Natalino, que Deus esteja abençoando aí também na data desse dia, operando maravilhosamente, em nome de Jesus Cristo, amém? Então tá aí o texto que nós lemos. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas, amém? Quero estar lendo todo o texto para nós estarmos meditando nas Sagradas Escrituras, buscando um texto com contexto, amém? Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro, né? Em outros textos da trave, né? Que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltem-se e vos despedacem. Diz mais o versículo 7, o versículo que lemos. Aleluia, versículo 7 que lemos, não, versículo 7. Pedi, aleluia, glórias a Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao bater abrir-se-lhe-vos-á. Abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe um pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Amém? Agora sim, o texto que nós lemos. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Diz aí o verso 13 agora: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque, ou melhor dizendo, versículo 16: por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, o figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar frutos bons, nem a árvore, aleluia, má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se, aleluia, e lança no fogo. Portanto, pelos frutos conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha, e desceu as chuvas, e correram os rios, sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou da sua doutrina. Portanto, os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Meu amado irmão, minha amada irmã, nessa manhã Deus tem ensinamentos para a minha vida, Deus tem ensinamentos para a tua vida. Quantos de nós, amados irmãos, temos colocado dentro de nós os nossos próprios propósitos, mas a vida ela gira, e quando a vida ela gira, amados irmãos, o bem que você faz aqui agora, neste momento, ele voltará para ti lá na frente. Nós precisamos entender que fala a respeito, de lançar o pão sobre as águas em Eclesiastes. Quando fala lança o teu pão sobre as águas, parece que é Eclesiastes capítulo 12, Deixa eu buscar aqui para nós estarmos inteirando do texto, amém? Aleluia. Glórias a Deus. Oh Deus de Israel, maravilhoso é o Senhor que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo e lugar. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. O Deus de Israel. Maravilhoso é Deus. Não é esse o texto. Esse texto ele fala para lembrar do teu Criador antes que venham os maus dias. Amém? Então, mas está em Eclesiastes capítulo 12, quando fala, lança os teus pães sobre as águas. Eu vou buscar aqui. Glórias a Deus, Deus é bom em todo tempo, amém? Aleluia, glórias a Deus. Eclesiastes capítulo 11, Foi umzinho a mais aí, Então, quando fala em Eclesiastes capítulo 11, ele fala para nós lançarmos o nosso pão sobre as águas. E quando nós lançamos o nosso pão sobre as águas, amados irmãos, ele está dizendo para nós estarmos ajudando, o nosso irmão. Está aí o texto em Eclesiastes capítulo 11, ele diz assim, lança os teus pães sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramarão a chuva, chuva sobre a terra, e caindo as árvores para o sul, para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeia, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retira as tuas mãos, porque tu não sabes qual prosperará, se é esta ou se é aquela, ou se ambas igualmente boas. Amém? Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Então, o que eu quero trazer, amados irmãos, é que nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, aleluia, conforme está dizendo em Mateus capítulo 7, ele diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos vendo tal situação e a gente costuma julgar, e o nosso julgamento é muito falho, amados irmãos, porque o Senhor, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe todas as coisas que estão acontecendo conosco, mas nós mesmos não sabemos. Teve uma vez que eu cheguei na minha casa, e na casa do meu pai havia acontecido uma confusão dentro da minha casa, e a patrulhinha estava lá.
E quando de repente eu cheguei e ali tomei as dores logo da minha mãe, e quando eu tomei as dores da minha mãe, o meu irmão veio e falou no meu ouvido assim: foi a mãe que bateu no pai. Eu falei: o que eu estou fazendo? Eu estou tomando um julgamento precipitado. Tem confusões na vida dos casais. A gente sabe que a luta no nosso dia a dia ela é constante. Nós sabemos que situações terríveis acontecem, nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestade. Nós precisamos estar aí no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Muitas vezes nós tomamos um julgamento precipitado. O julgamento justo é somente o julgamento do nosso Deus. Diz o verso 2: com um juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos serão, aleluia, vos hão de medir, a cada um de nós. Amados irmãos, assim também é Deus, Ele nos colocará à prova, segundo aquilo que nós estamos fazendo, Ele nos julgará segundo o nosso julgamento. Quantas situações, amados irmãos, nós temos julgado antes de saber o fundamento de tudo que tem acontecido. A gente não sabe e a gente julga, mas o Senhor, Ele está querendo, amados irmãos, nos instruir para que nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, nós já estamos com saudade da amada irmã, amém? Glórias a Deus. Verso 3: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? A gente precisa entender, amados irmãos, que muitas vezes a gente está olhando o defeito que está na casa do outro, o pecado que está na casa do outro, e muitas vezes a gente não repara o que está no nosso. E a gente passa por momentos difíceis por causa disso. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer toda a diferença. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, estar olhando e contemplando o nosso. Nós temos que nos ajudar mutuamente. Não somente reparar no argueiro que está no olho do irmão. Eu lembro, amados irmãos, quando eu estudava, a minha professora, ela colocava no quadro um monte de homenzinho com um saco nas costas, né? E aquele saco nas costas, ela colocava um D ali, D de defeito. Então aqueles homens em fila indiana só olhavam para as costas do outro, o defeito que estava nas costas do outro, mas não olhava para o defeito que estava nas suas próprias costas, porque nós não temos olho na nuca. E assim, amados irmãos, acontece conosco, né? Verso 4, diz assim: ou como dirás a teu irmão, deixa-me primeiro tirar o argueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu. É Jesus quem está falando, e o povo o adorava e dizia que verdadeiramente as suas palavras eram palavras de vida eterna, palavra de quem tinha autoridade. Verso 5 diz: Jesus, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Diz aí o verso 6: não deis aos cães as coisas santas, nem, aleluia, deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem e com os pés, aleluia, voltem-se e vos despedacem. Nós precisamos entender, quando Jesus fala de pérolas, Ele está falando verdadeiramente da palavra de vida eterna. Ele está falando que venhamos semear, sim, mas precisamos semear num coração sensível à voz do Espírito Santo. Porque tem muitos, amados irmãos, que estão fazendo coisas assim odiosas pela sua própria boca. Quantas situações têm acontecido, amados irmãos, nesses dias atuais? Eu estava falando outro dia, amados irmãos, se nós colocarmos portas, e as portas falar, essa porta ela vai dar num campo todo verde, maravilhoso. É como se tivesse um paredão todo preto e algumas portas e portas brancas. E falasse assim: olha, essa porta vai dar num campo verde, vai ter um sol ensolarado, vai ser uma maravilha. E colocássemos uma porta
ali, aquela porta, a gente fala, essa porta ela vai dar num precipício. Tem muitos hoje em dia que estão preferindo abrir a porta e cair no precipício. Porque a palavra de Deus ela está sendo pregada, a palavra de Deus ela está sendo instruída. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor ele está vindo com palavras abençoadoras, ele está vindo com bálsamos, mas mesmo assim hoje em dia, quando você chega com a palavra, as pessoas enxotam. Outro dia tinha aqui no Rio de Janeiro um senhor que ele estava pregando, ele foi morto porque ele estava pregando. Ele foi assassinado porque ele estava falando do eterno Deus, ele está falando do Deus de Israel. Nós precisamos entender que situações como essa ainda têm acontecido. Nós precisamos entender que Deus ele quer fazer toda a diferença na minha vida, ele quer fazer a diferença na tua vida, mas nós precisamos nos entregar a ele, nós precisamos nos render. E quanto mais nós ouvimos falar da palavra de Deus, quanto mais nós ouvimos que o Senhor ele tem prazer na minha vida, o Senhor ele tem prazer na tua vida, quanto mais nós ouvimos falar de Deus, mais nós nos afastamos. Nós precisamos, amados irmãos, tomar tendência em nossas vidas, amém? Glórias a Deus, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Aí ele fala a respeito das pérolas que são lançadas, né, aos porcos, aquelas pessoas que verdadeiramente, aleluia, não entendem, né, conforme está escrito aí em 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, né, a porca lavada, ela voltou o seu esponjadouro de lama. Depois de o cachorro ele ter lançado o vômito, ele voltou e colocou tudo para dentro. Nós precisamos entender, amado irmão, que o Senhor Deus, o Deus de Israel, ele quer encontrar corações aquebrantados, amém? Diz aí no verso 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aleluia, e o que bater abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais, aleluia, o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhes pedirem. Precisamos, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, nos colocar diante desse Deus. Nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, que a minha oração, a tua oração, seja orações, amados irmãos, para que, aleluia, nós venhamos colocar a nossa vida no altar. Que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, colocar aquilo de melhor que temos em nossos corações para abençoar a vida do próximo. Em nome de Jesus Cristo. Oh Deus de Israel, nossa irmã Marina Salles está dizendo aí, peço oração aos irmãos que orem para que façamos uma boa viagem de volta para casa. Amém? Nós vamos estar orando, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai voltar em paz e vai ser uma boa viagem em nome de Jesus. Então, amados irmãos, as nossas orações, elas não podem cessar. As nossas orações têm que ser orações pelo nosso Brasil, pela nossa igreja. As nossas orações têm que ser orações para os nossos amados irmãos, para os nossos entes queridos. Nós não podemos cessar as orações pela paz em Jerusalém. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, continuar colocando a nossa vida no altar. Amém? E Jesus ele fala que nós homens sabemos dar boas coisas a cada um de nós, homens, quem dirá aquele que está no céu? Então vamos pedir a Deus mesmo, vamos culpar o nosso Deus, falar: Deus, nós precisamos, nós almejamos, nós queremos receber do Senhor. Nós precisamos de um Brasil melhor, nós precisamos de uma cidade melhor, nós precisamos de um bairro melhor, nós precisamos de uma igreja melhor, nós precisamos ser melhores para os nossos irmãos. Em nome de Jesus, nós precisamos, amados irmãos, nos adequar segundo o querer e a vontade do nosso Deus. Amém?
Aleluia, verso 12, é o verso que nós lemos. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, amados irmãos, como é bom receber presente, né? Eu tenho uma situação assim que a gente vê, a gente recebe muitos presentes e é delicioso receber presente. Mas será que também que temos feito a diferença quando a situação é dar presente? É muito bom, amados irmãos, quando nós ouvimos as pessoas entoarem os nossos nomes em oração, né? Abençoa o pastor Carlos, abençoa a missionária Diva, abençoa a casa do teu ungido, mas é bom também ouvir o pastor Carlos orando, né? Por vocês. É muito bom, nós precisamos também receber e dar, nós precisamos ter prazer em dar também. Nós precisamos fazer o bem, amados irmãos, para que nós possamos receber também o bem. E muitas vezes nós só queremos receber, só queremos receber. E o Senhor fala, só veio a nós vosso reino, nada. Nós precisamos então, amados irmãos, também estar nos doando, amém? Precisamos estar colocando a nossa vida no altar do amado Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, amém? Diz no verso 13, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O Senhor, ele fala no presente. O Senhor, ele fala agora. Muitos têm entrado, amados irmãos. Muitos entram por essas portas. E o Senhor está chamando a atenção minha, o Senhor está chamando a tua atenção nessa manhã. Porque Ele quer nos instruir a fazer o bem. Ele quer nos instruir para que nós possamos, amados irmãos, ter alegrias e dividir as nossas alegrias. Ele quer ver com que eu venha crescer, que você venha crescer. Mas para que nós cresçamos, a gente tem que ajudar no crescimento do outro. Muitas vezes, amados irmãos, conforme a palavra de Deus fala, que ali Jacó ele abria os poços e vinham aqueles inimigos, entulhavam os poços de Jacó. Muitas vezes, amados irmãos, Isaac abria os poços e vinham os inimigos e entulhavam os poços de Isaac. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor, Ele quer abençoar a minha vida, Ele quer abençoar a vida do meu irmão. Então para de entulhar os poços dos outros. Esteja aí ajudando, esteja aí cavando poços com o teu irmão, esteja aí bebendo a água da vida. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer fazer maravilha na minha vida e na tua vida, e nós precisamos deixar com que Deus, Ele venha agir na minha vida e na tua vida. E muitas vezes a gente tem sentido ciúme, inveja. Isso não procede de Deus. O que procede de Deus é nós darmos as mãos e nós frutificarmos juntos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ir muito mais além. Nós precisamos estar juntos nessa batalha. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer juntos. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus Cristo, possamos aí estar dando a mão um ao outro, que nós possamos aí, em nome de Jesus Cristo, estar sendo uma bênção um na vida do outro. Então, em nome de Jesus Cristo, é hora, amados irmãos, de nós deixarmos as diferenças de lado. Porque muitas vezes, amados irmãos, o que tem acontecido é que nós temos amargado derrotas esmagadoras por falta de compreensão, por falta de quebrantamento espiritual, por falta de amor. Nós temos que amar incondicionalmente. Assim Deus amou a mim, assim Deus amou a você. Então venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí cumprindo tudo que o Senhor tem falado comigo e tem falado contigo. Diz aí na oração do Pai Nosso, amados irmãos, perdoai as nossas ofensas. Nós estamos pedindo perdão ao Senhor. Perdoa, ó Deus, as nossas ofensas,
assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Se nós não perdoarmos aquelas pessoas que nos ofenderam, nós também não seremos perdoados. E se nós não somos perdoados, nós não entraremos na Jerusalém celestial. Tem pessoas que guardam um rancor muito grande no seu coração e não estão aptos a perdoar. E isso é dificuldade também para que você venha entrar no céu. Então, seja e tenha um coração perdoador. Seja um perdoador e tenha um coração perdoador. Porque diz aí a palavra do Senhor, para que nós venhamos entrar pelas portas, não a porta larga, mas a porta estreita, que leva à vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Ele diz aí, acautelai-vos, no verso 15, né? Aleluia. Porém dos falsos mestres, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Diz o verso 16, porque seus frutos são, aleluia, porque pelos frutos conhecereis, né? Diz a palavra do Senhor, porventura colhe-se uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então te aquebranta, então perdoa. Não tem como entrar no céu sem perdão. Perdoa. Lava-te no sangue do Cordeiro. Volte ao primeiro amor. Destrua toda a raiz de amargura que está dentro de você. Limpa o teu coração para que o Senhor possa agir poderosamente em nome de Jesus. Amém? Diz aí, versículo 22, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhar-no-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Amados irmãos, desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, porque, aleluia, não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que, aleluia, nós precisamos ir muito mais além. Nós precisamos, amados irmãos, compreender o que Jesus está falando conosco. No versículo 22 ele diz assim, aconteceu que concluindo esse discurso, a muitos se admirou da sua doutrina, porque ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Amados irmãos, o Senhor, ele vem hoje, nesta manhã, ele está falando, ama o Senhor em primeiro lugar. Em segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento. Não há espaço, amados irmãos, para a raiz de amargura. Não há espaço para a tristeza, não há espaço para a derrota. Nós precisamos aí comemorar dias maravilhosos, dias vitoriosos na presença do glorioso Deus de Israel. E clamamos a esse Deus que tudo pode.
e que Ele venha agir na minha vida, que Ele venha agir na tua vida e que nós possamos ser uma bênção em nome de Jesus Cristo, nas mãos desse glorioso Deus de Israel. Amém? Eu quero orar por você nesta manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós clamamos ao Senhor, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, operando, Senhor, maravilhosamente na minha vida, na vida do meu amado irmão, na vida, Senhor, da minha amada irmã, Senhor Deus, aleluia, que os nossos projetos, ó Pai, como, Senhor Deus, irmãos, ó Pai, como, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que vivem, Senhor Deus, aleluia, a fé, Senhor Deus, pautada, Senhor, nas tuas sagradas escrituras, Pai, que nós venhamos dar as mãos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, e levar o teu nome às nações, que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer no Senhor, e venhamos ser uma bênção, Senhor, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que sejamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, base forte do Senhor, que venhamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, estar nos fortalecendo no Senhor, e que teu Espírito Santo, ó Pai, possa, Senhor, nos ajudar maravilhosamente, e que sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Oh Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, também, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, de volta, Senhor Deus, ao seu lar, são e salvo, Pai. Toma, Senhor Deus, as conduções, ó Pai, aleluia, que irão trazer de volta, Senhor Deus, ao seu lar, Senhor Deus, a irmã Marina Salles, a sua família, todas as pessoas que estão com ela, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor esteja protegendo, guardando, livrando, Senhor Deus, do mal, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma, Senhor Deus, o veículo, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma a condução, ó Pai, nas tuas mãos potentes, Pai. Que eles possam, Senhor Deus, em nome de Jesus, gozar de uma maravilhosa viagem de volta, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Quero estender as minhas mãos abençoando a tua vida. Aleluia, com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor, por causa disso nós estamos alegres. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Operando Deus, quem impedirá? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Deus esteja te abençoando também, nossa irmã Alessandra Gonçalves, que Deus esteja aí te abraçando, cuidando de você, cuidando de todos os meus amados irmãos, com esse abraço santo, com o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Que Deus esteja aí maravilhosamente te assistindo na data desse dia. Hoje nós temos culto aqui às 19 horas, Travessa Souza Andrade, número 123, será uma bênção em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que estejamos aí o dia todo na presença do glorioso Deus de Israel, que Ele jamais venha se ausentar da nossa presença, que Ele jamais venha se ausentar de nós, em nome de Jesus, amém? Então que Deus te abençoe na data desse dia, que Ele esteja prosperando a tua caminhada, que você seja uma bênção nas mãos do glorioso Deus e Pai, amém? Fica com Deus, Deus te abençoe.